Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, então eu vou ensinar hoje vocês a fazer um decote que me pedem muito, principalmente agora final de ano, as pessoas querendo fazer vestido de festa. E esse é um decote que me pedem muito com esse acabamento aqui. Isso daqui, esse acabamento se chama gola moldura. Por quê? Porque ela vai moldurar, ou seja, ela vai fazer como que uma moldura, um acabamento no decote. Então, daí gola moldura. A gola moldura, ela pode vir do ombro, ela pode vir mais aqui em cima. Então, é aquela que você põe pregando em volta de um decote mais aberto, digamos assim, né? Então, ó, são dois modelos iguais. O que muda aqui é que esse aqui é um vestido, né, em renda, bordado, e esse aqui tem a sainha franzida. Então, vamos lá. Vamos primeiro definir o... deixa eu só mostrar mais umas coisas aqui por curiosidade que eu achei interessante. Ó, esse modelo parece que ele é uma coisa nova, né? Moderninho, novo, mas não é. Esse aqui, ó, nos anos 40, esse aqui é um croquis, esses dois croquis aqui, ó, eles são dos anos 40, né? Ou seja, quantos anos atrás dos anos 40 para cá, né? 80 anos atrás. Então, há 80 anos atrás já existia esse tipo de vestido com esse mesmo acabamento, ó, igual. Você vê igual, igualzinho, igualzinho. Então, olha, dois modelos, né, de vestidos completamente diferentes e que tá bem atual ainda hoje. Então, esse aqui, ó, um modelo, né, a gola moldura, um corpinho com pences, né, uma saia bem franzida, com muito tule, provavelmente por baixo uma armaçãozinha, né, com uma faixa e laço aqui nas costas. Este é um outro modelo, né, com recorte princesa, simples, saia godê, né, e o decote moldura, só que esse daqui com meia manga, ou seja, ele começou no ombro, e esse daqui não. Então, esse daqui é exatamente igual a esse aqui. Então, olha, quando a gente fala em moda, né, na moda, nada se cria, tudo se copia e se transforma. Então, assim, toda moda que vocês conhecem hoje tem uma referência antiga. Ou seja, um modelo que parece, nossa, tá usando drapeado, que coisa moderna, gente. Esse drapeado vem lá dos anos 20. Tá usando o slip dress, que é aquele vestido todo cortado do viés, também dos anos 20. Então, assim, a moda vai se recriando em cima de algo que já existiu, ou seja, ela vai se remodelando, né? Então, na moda nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma. Então, vamos lá. Então, como eu estava explicando aqui. Então, primeira coisa, vamos definir esse decote. Eu vou desenhar nesse branco, aqui por cima, porque é mais fácil de visualizar. Então, ele é aqui, né? Ele vai lá para as costas, dá para ver aqui. Então, ele é aqui, lá para as costas. Opa, vem aqui. Aí, esse vestido aqui, um recorte aqui, princesa, um recorte aqui, princesa, um corpetezinho bem ajustadinho no corpo, bem ajustadinho no corpo. Ele aqui, ó, se eu for acompanhar o decote para ver onde ele termina, né, ele termina aqui, ó. O vestido termina aqui. Então, esse recorte aqui, né, perdão, ele vem, né, do ombro, perdão, eu coloquei princesa, mas esse aqui não é, do ombro. Então, aqui eu tenho já como definido. Então, é uma coisa que você tem que aprender a fazer, a olhar o modelo e ver o que ele pede. Aí, eu quero esse modelo. Então, como é que é esse modelo? A cliente me enviou esse modelo aqui e quer que eu faça. Então, você vai ver primeiro aqui, você vai ver como é que foi feito o corpo, como é que foi feito isso daqui. A saia toda franzida, então, né, não é uma saia godê, é uma saia bem franzida. Aí, eu quero este modelo aqui. Então, esse modelo, né, ó, você vê aqui a mesma gola moldura, a mesma, não dá pra ver azul, né, preto no azul, não dá pra distinguir, mas tem aqui. Esse aqui dá pra ver que tem um recorte aqui. Esse daqui também dá pra ver que tem um recorte aqui, né, e que foi aplicada a renda por cima. A renda, ela foi toda aplicada. Esse é um vestido, né? Aqui tem uma costura, só que você não enxerga a costura, embora tenha. Por quê? Porque depois que foi feito no forro duplo, depois veio o tule, depois por cima desse tule foi aplicado a renda, né? Bordada a renda, cobrindo as costuras todas, né? Por cima das costuras. Então, você olha, parece que não tem costura, mas tem. Não tem como você fazer esse busto aqui, né? Sem ter recortes, a não ser que seja em malha, né? E mesmo assim, em malha tem bastante truques na modelagem para ficar justinho assim. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar um molde base, tô fazendo meia escala, né? Como eu já expliquei, pra gente pôr no caderno, né? Então, aqui, ó, nós temos o molde aqui, com pence de busto e de cintura. Então, não tem pence de cintura, de busto.
certo? Tem um recorte, então eu tenho que criar esse recorte primeiro. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma régua, né, que tá lá na China aqui atrás. Vou dividir esse ombro ao meio, vou dividir o ombro ao meio, na metade, e vou vir até a linha do meu busto. Simples assim. Vim com a linha do meu busto, aí eu vou pegar agora essa linha do busto, não, perdão, da pence de cintura, né? Que vem aqui pra pence de cintura, mas aqui seria o bico do seio. Aí aqui eu vou pegar essa linha reta da minha pence e vou encontrar lá. Vou encontrar. Agora eu venho e recorto, se eu achar a tesoura, né? Agora eu vou vir aqui e recortar. Eu vou recortar isso daqui até aqui. Vou recortar, nem precisava recortar essa parte de baixo, mas como a gente vai ter que criar o decote, deixa eu já separar aqui. Separo. Aqui. Eu vou colar aqui. Vou colar a minha pence, vou tirar a minha pence de busto aqui. Colo aqui para eliminar a minha pence de busto. Ó, o importante é encostar aqui, tá? Aqui vai dar uma diferencinha, não tem importância, porque eu tô tirando a pence. Mas aqui tem que encostar, tá ok? Tem que estar aqui, ó, certinho aqui, porque senão você vai criar um buraco aqui, né? Aí eu tenho isso daqui, né? Eu vou redesenhar aqui, em cima desse papel, para ficar mais fácil de eu explicar o que eu vou fazer, tá? Então, primeiro eu vou aqui, vou redesenhar. E você faça o mesmo na sua casa, redesenha teu molde em cima de outro papel, que vocês vão entender. Aqui, eu sei que esse daqui eu vou recortar fora, né? Que vai ser o recorte. Tô desenhando o meu molde, né? Aqui a linha reta. Encosto ali. Essas minhas canetas. Gente, sabe quando a caneta, elas acabam todas de uma vez só? Ou seja, você tem um monte de caneta, porque eu gosto dessa caneta em gel, mas só que quando ela vai acabando, ela vai ficando ruim, né? Aí vem aqui, eu vou fazer aqui, ó, aqui eu vou, tal, essa pence eu vou eliminar, deixa eu já cortar ela. Eu vou eliminar. Deixa eu colocar aqui, desenhar direitinho, porque senão depois vocês vão falar assim, ah, essa mulher é doida, explicou e não ficou legal. Então, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu redesenhando aqui, tá? Aí, aqui, ó, eu marquei o ponto, aqui eu vou ligar. Pronto, redesenhei, tá? Então, a única coisa que eu fiz aqui é transferir a pence de busto pra cá, certo? Então, eu redesenhei aqui. Aqui vai ser o recorte. Agora, o que eu vou fazer primeiro aqui? Agora, eu vou pegar uma manga... A manga, certo? Aqui a frente, aqui as costas, qualquer manga, pode ser manga curta, a manga. Você vai pegar aqui, vai dobrar, eu quero só a frente, né? Então, eu vou encaixar aqui, ó, presta atenção. Por isso que eu quis fazer em branco aqui, pra vocês enxergarem bem, ó. Ombro com ombro, encaixo a curva, encaixa a curva da frente. Não importa que isso daqui venha assim, é só pra encaixar esse aqui nessa curva da minha cava. Encaixei. Agora, eu vou acompanhar aqui a minha manga. Vou fazer um risco aqui, acompanhando. Não precisa ser ela inteira, só isso aqui, certo? Então, ficou assim. Agora, eu vou definir que é um decote que vem abaixo do ombro. Cadê a outra branquinha? Ó, é esse aqui, ó, um pouquinho abaixo do ombro. Esse daqui também, mas esse aqui tem manguinha, esse aqui. Ó, tá vendo? Abaixo do ombro. Então, eu olhando aqui essa foto, eu percebo que abaixo do ombro tem 4 centímetros aqui, certo? Então, eu vou marcar 4 centímetros aqui. No caso, como eu tô fazendo em miniatura, né? Eu tô fazendo meia escala, então seria aqui, certo? Agora, ó, aqui é a linha do busto, né? Eu esqueci de desenhar aqui. Linha do busto não, né? Aqui é a linha da cava e o busto tá aqui. Só para vocês entenderem a linha do busto, né? A linha do busto. Perceba que esse decote, ele vem até a linha do busto, ó, a linha da cava. Com a régua vocês vão entender. Ó, aqui é a linha do busto, né? Aqui é a linha da cava, aqui é a linha do busto. Então, ele tem um pouquinho abaixo. Eu posso fazer ele mais baixo ainda. Deixa eu ver se aquele outro é mais baixo. Não, o outro é até mais alto, ó. Na linha do busto. Aqui fica melhor para vocês verem, ó. Aqui seria o mamilo dela.
Ó, deu pra ver? Não sei se dá pra ver, porque como eu falei preto isso aqui, né, não tem caneta branca. Aqui, se eu pegar mamilo com mamilo, ó, eu vejo que o decote encosta na linha do busto. Então, eu tenho que encostar na linha do busto, que seria essa aqui, certo? Então, o que que eu vou fazer? Ele tem em curva, ó, é em curva. Então, você vai fazer aqui, ó, em curva até aqui. Então, em curva, assim. Certo? Aqui, ó. Oxi, eu vou ver se eu acho uma caneta melhor. Achei uma caneta melhor. Lá. Agora, eu vou determinar quanto de largura que eu quero a faixa. Esse daqui, a gente vê que aqui é 4 e que aqui deve ser 5 centímetros ou 4 mesmo. Mas eu vou pôr assim, equivalente a 12 centímetros, não, a 6 centímetros, perdão, 12, ó. Equivalente a 6 centímetros, tá? Porque também essa coisa é muito fininha, que esse daqui a gente vê que seria mais ou menos uns 6 centímetros aqui, ou até mais, 7, 8, né? Aí depende do, né? E agora eu simplesmente faço daqui até lá, faço essa curva. Olha, fui fazer a caneta, devia ter feito a lápis, né? Faço essa curva lá. Pronto, eu criei. Tá pronto? Não, não tá. Então, agora, nós temos que fazer algumas correções aqui. Eu quero esse busto bem delineado. Eu quero esse busto bem delineado. Então, como eu quero esse busto bem delineado, aqui é a pence, certo? Eu vou afastar aqui meio centímetro de cada lado, ó. Bem assim. Se eu pegar essa parte aqui, ó, e daqui do busto até aqui, dividir em 3 partes. Aqui eu vou recuar para trás meio centímetro. Se tiver muito busto, 1 centímetro. Aí eu faço uma curva assim, ó, ao contrário. E volto lá na ponta. Certo? Isso aqui eu vou eliminar. Aqui nesse decote, para ele não ficar desbeiçando para fora, né? Eu vou também recuar aqui de um lado e do outro. Eu vou recuar desse lado de cá, eu vou recuar 0,5 e desse lado de cá eu vou recuar 1. Se tiver muito busto, 1 e 1, ou às vezes até 1,5, 1,5, porque aí depende do quanto busto você tem. Aí eu vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui. Isso significa o quê? Que isso aqui eu vou eliminar, não vai existir. E isso aqui também não vai existir. Certo? Então, a primeira coisa agora, eu vou copiar essa faixa aqui. Eu vou pegar um papel transparente, vou pôr por cima. Meu gato tá em cima da minha mesa aqui, do lado, folgadinho. Aí, eu vou copiar aqui e vou copiar só a faixa. Eu sei que talvez não dê pra vocês verem a sombra, espero que, né, eu tô vendo a sombra, mas eu vou, né, até onde eu fiz. Aqui é minha faixa. Agora, eu copio aqui, copio tirando, né? Aí, eu fiz o quê? Copiei a minha faixa. Ainda nós estamos só na frente, tá? Esse aqui, eu copiei essa faixa aqui. Agora, eu vou, né? Esse meu modelo, esse meu vestido, eu vou agora terminar o corpo. Vou pegar outra caneta aqui de vermelho, eu acho que vocês vão entender melhor. Aqui, ó, agora eu vou seguir aqui, né? Porque o meu vestido vai ser só isso daqui. Essa faixa que vai segurar, né, no meu ombro. Então, esse vestido eu vou fazer aqui, certo? A parte do corpo. Essa parte do corpo, eu vou fazer em preto mesmo. Uma coisa que é importante nessa cava, ó, eu só simplesmente seguir daqui até aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um ajuste nessa cava. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar o quê? Eu vou tirar 1 centímetro aqui, para dar uma ajustadinha nessa cava, para não ficar aquela cava abrindo, tá? Então, agora, esse aqui, né, eu vou recortá-lo, mas eu vou copiar, para depois eu recortar, para ficar, deixa eu ver se cabe aqui. Cabe aqui. Eu vou copiar, porque para vocês visualizarem melhor. Esse aqui é o meu corpo. Eu copio já, né? Aqui são as partes do meu corpo. Aqui, né? Aqui vai até lá. E aqui é a minha cava. E eu ainda tenho que eliminar essa peça aqui, que eu ainda não eliminei. Então, aqui eu tenho centro, frente,
eu vou cortar uma vez no tecido e duas vezes no forro, porque vai 2 vezes no forro, tá? Porque é forro duplo. Aí aqui é lateral, então eu vou cortar, né, da frente. Eu vou cortar uma vez no tecido principal, que é o da frente, tecido da frente, e 2 vezes no forro. Aí já é costura, gente. Essa parte de costura eu não vou costurar. Gente, eu não tenho tempo de costurar. As pessoas perguntam, eu tô com peças que eu ensinei lá no curso, né? E eu vou assim, gente, depois eu costuro pra vocês, né, visualizar. Vai ficar tudo pra janeiro, porque infelizmente, ou eu faço os moldes, ainda mais agora com o projeto dos moldes prontos, que o projeto dos moldes prontos é aquele projeto de assinatura que você assina anualmente, né? Paga por ano, paga em 12 vezes, acaba sendo uma taxa bem leve por mês, né? E você, aqui tinha que fazer aqui, assim. E você tem acesso aos moldes prontos e todo mês eu tenho que colocar 4, eu tô colocando 4 moldes. Essa lateral é bom eu estabelecer o fio. Como é que eu vou estabelecer o fio aqui, ó? Eu vou pegar aqui, ó. Você vai alinhar o seu esquadro ou a sua régua com essa barra. Aqui vai ser o fio, tá? Fio. E fio. Agora, esse pedacinho aqui eu tenho que eliminar. Eu só simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Não, vou cortar e colar. Não fica legal, não. Esse negócio de dobrinha assim, só se fosse grande. Como é pequenininho, eu vou eliminar isso aqui, que é pra ajustar a minha cava. Certo? Então, aqui eu já tenho o molde. Ai, Jesus, vem cá. O molde do corpo. O centro da frente, essa parte aqui. E a lateral aqui. Tem as duas partes, estão aqui. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela faixa. Ah, o fio da faixa. Ô, gente, deixa eu pôr aqui de novo. Se eu encaixar aqui pra vocês verem, né? Eu tenho que marcar o fio da minha faixa. O fio da minha faixa tem que acompanhar aqui. Ela vai ficar praticamente, essa linha aqui do fio. Aqui vai ser o fio, tá? Isso é importante, gente. Ela vai ficar no viés. Você vê que ela tá torta, ela vai ficar no viés, certo? Você vai cortar 2 faixas, né? Porque ela vai ser dupla, dobrada, costurada e pregada lá. Então, agora vamos lá. Não terminamos. Esse parece... Ah, é rapidinho, né? Não, não é não. Não é não, não é não, que ainda falta as costas. Não vi as costas do vestido, mas eu já sei como é. Então, aqui, ó, eu vou cortar e agora eu vou colar essa parte nessa. E nós vamos redesenhar isso aqui. Vou colar a parte nessa. Perceba que ao colocar a parte, ó como é que fica. Tá vendo? Eu vou até fazer isso aqui, tirar isso aqui pra vocês verem como fica. E eu tenho que refazer, eu não posso deixar assim. Aí eu vou pegar uma folha colorida aqui. Vou fazer em azul. Assim, e vou redesenhar. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Agora, eu venho aqui e vou lá, ó. Certo? Certo? E agora, eu venho aqui, eu não posso deixar esse bico. Então, aqui. Vai ficar assim. E aqui eu faço reto, certo? Ah, não posso esquecer do meu fio. Meu fio, eu faço isso aqui, né? Pego a régua. Que é o fio. Fio, frente, 4 vezes. Por quê? Porque eu tô fazendo só esse lado, tem esse outro lado aqui, né? Então, vamos lá. Agora, vamos para as costas. Fiz a frente. Deixa eu deixar as partezinhas todas juntas. Aqui, lá. Fiz a frente. Então, agora, eu vou até recortar isso aqui, porque isso aqui eu vou colar no meu caderno exatamente como tá aqui. Que é todo o processo de como eu fiz, né? Todo o processozinho. Até vou pôr assim, pra você não esquecer, você coloca, escreve. 4 desse 4, aqui eu peguei 6 centímetros, certo? Pra você não esquecer.
uns ajustes, né? Pra não esquecer. Frente, centro, aqui é o fio. Aqui tem que alinhar o esquadro. O que é alinhar o esquadro? Eu alinho ele com a barra, que agora eu achei o esquadro. Alinho ele com a barra, eu posso fazer assim, alinho ele com a barra e desenho o fio. E aqui eu vou seguir nessa mesma linha e vou fazer o mesmo na minha faixa. Então, aqui vai ser o fio da faixa, aqui vai ser o fio da lateral, né? Aqui é frente, frente, lateral. Agora eu tô com uma canetinha melhor. Deixa eu fazer os risquinhos bem bonitinho. Esse aqui eu não preciso fazer na frente de vocês, né? Eu faço depois. Então, agora eu vou recortar isso aqui. Isso aqui nós vamos pregar lá no meu caderno. Uma vez copiada as costas, agora eu vou pegar a manga, né? A manga, a parte das costas. Então, eu vou dobrar aqui assim. Vou pegar a parte das costas e vou fazer aquele mesmo processo. Encaixo aqui, encaixo essa curva, ó. Encosto esse nesse, ó. Vou encostar aqui. Encostei. E faço o mesmo traço. Fiz um traço lá guia, certo? Das costas, ó. Encaixei, encaixo na curva aqui, encosto na curva e desenho. Pronto, fiz. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na... Deixa eu tirar esse aqui, que esse aqui eu tava fazendo outro modelo aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu desci 4 centímetros lá, eu vou descer 4 aqui também. E se eu vou fazer com 6, né, centímetros a largura do meu acabamento, eu ponho 6 também. Pode ser mais, né, gente? 6 é isso aqui só. Eu vou supor que você quer 10, né? Fica bonito 10, tá? Eu tô fazendo assim, é pra exemplificar. Agora, aqui eu quero o quê? Eu quero que ele tenha, ó, se você prestar atenção, ó, pelo braço dela aqui e tal, então esse decote, ele é baixo aqui. Então, eu vou pôr aqui, ó, nessa linha aqui, né, nessa linha, eu vou pegar aqui e vou trazer pra cá. Não vou vir, posso vir em linha reta? Posso, mas eu vou fazer vou até fazer assim pra vocês. Vamos fazer assim, aí eu pego aqui, ó, aí aqui eu vou ter esse mesmo 6, eu vou pôr 6 pra baixo aqui também, por quê? Porque aqui vai ser um zíper, as costas, eu vou explicar como é as costas aqui, ó. Né? Então, aqui vai ser assim, então esse aqui é aquela faixa, certo? Aqui vai um zíper, né? Aqui assim, as costas aqui, certo? Ajustado. Não sei se vocês estão conseguindo entender, tá? Então, vai ficar aberto aqui, porque aqui você tem que pôr zíper. Então, isso daqui tem que ficar aberto. Entenderam? Entendeu, né? Então, vamos lá. Então, vou fazer isso daqui, o meu 6 centímetros, e vou fazer uma linha reta aqui. Só que eu não quero isso aqui reto, fica feio esse negócio reto. Então, eu vou fazer uma curva aqui, e vou fazer uma curva aqui. Tá? Seria mais ou menos a curva que eu fiz aqui, 1 centímetro, desce 1 centímetro aqui, desce 1 centímetro aqui. Isso aqui a gente elimina. Isso aqui não. Então, ela vai, entendeu? Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. É uma curva. Ligeiramente curvada. Tá 1 centímetro, 1 centímetro. Pode ser mais, eu quero mais curvo. 2 centímetros, 2 centímetros, 1,5, 1,5, né? Depende, eu quero bem curva aqui assim, eu quero que faça uma curva bem assim. Então, você põe mais, ao invés de 1 em 1, você põe 2 centímetros, né? Você põe assim, eu quero, ó, vamos supor que se fosse 2. Se fosse 2, seria assim. Deixa eu apagar aqui, que aí vocês visualizam melhor. Se fosse 2 centímetros. Aqui. Ó, ficaria assim. Certo? A faixa ficaria mais curvadinha. Aí vocês veem o que vocês querem, tá? Como vocês querem. Isso aqui você pode desenhar de diversas formas, né? E isso daqui, ó, esse aqui, o meu decote, né? Isso aqui é a minha blusa. Isso daqui, né, eu vou eliminar. Certo? Minha blusa é aqui. Isso daqui, para ficar um acabamento mais bonito, eu posso até descer, né? Isso daqui um pouquinho mais e fazer assim. E descer essa faixa também, né? Posso descer ela mais para baixo um pouco. Aí vai ser do gosto de vocês, tá? Aqui nas costas, não. Esse aqui também nós vamos eliminar, que vai ter recorte. Vai ter recorte.
Aqui, eu vou estabelecer o fio, porque não é alinhadinho, né? Então, aqui, ó, com a barra aqui, eu vou alinhar o meu esquadro. Aqui vai ser o fio. Aqui é centro, centro, costas. Você vai cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro, certo? Aqui é lateral, lateral, costas. Mesma coisa, 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. Por que 2 vezes, 2 vezes? Porque aqui vai um zíper, né? No centro das costas, um zíper, tá? Isso aqui seria mais assim. Ah, desenhei mal feito, mas, né? Agora, eu vou copiar isso daqui. Preciso ajustar? Depende. Depende da curva das costas, tá? Então, assim, ó, o fio vai ser esse aqui. Tá feio, né? Ficou feio isso aqui, não ficou tudo rabiscado. Nossa, ficou feio. Mas, vamos lá. Então, aqui, o fio, eu posso ajustar aqui um pouquinho, sabe, para não ficar desbeiçando? Eu ajusto aqui assim. Eu tiro. Aqui, ó, entre essa parte e essa parte, na metade, tá? Ó, entre aqui na metade, pega o esquadro e faz assim. Aí, aqui eu vou tirar 1 centímetro. 1 centímetro. Pra faixa, ela vai ficar mais arredondada, a faixa, automaticamente, se eu tirar esse 1 centímetro. Isso aqui concede um ajuste muito bom, tá? Fica melhor. Vou copiar a minha faixinha, só a faixinha. Tem dificuldade? Faz essas curvas todas com régua, né, gente? Mas eu tô fazendo a mão livre, que até pra vocês verem. Pronto. Aqui é o fio. E aqui é aquele ajustinho que eu vou tirar. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou tirar esse ajuste aqui? Nós vamos cortar isso aqui e colar, tá? Então, aqui, por exemplo, centro, né? Mas não precisa eu escrever, mas é porque aqui é o fio. Porque eu vou colar, vai ser uma parte só, mas eu tenho que escrever costas, né? E aqui eu vou recortar as costas. Eu vou recortar nesse limitezinho aqui, né? Recorto, mas eu vou copiar. Não vamos fazer meia boca, não, fazer as coisas meia boca, né? Eu vou fazer ele reto aqui nas costas. Porque na hora que fecha a pence, ele automaticamente, aqui, né, a pence, esse aqui eu vou eliminar, né? Tô copiando, opa. Ah, tá certo. Nossa, achei que eu tivesse errado aqui. Aqui as costas, aqui as costas. Então, vamos lá os fios, né? Fio. Fio. Sempre escreve, gente, porque senão você centro, costas, né? Então, vamos lá. 2 vezes no tecido, 2 vezes no forro. 2 vezes no tecido, 2 vezes no forro. Aqui, lateral, lateral, costas. Sempre escreve, gente. Uma coisa que é importante para você não pregar esse lado do lado de cá, sabe, para você não trocar? Põe a marca assim, ó. Ou põe assim, ó. Põe letra A e letra A. Você sabe que esses 2 pontos eu tenho que ir aqui B e B. Você sabe que você tem que encostar esse e esse, porque senão corre o risco de você pegar essa parte e virar ao contrário, pegar essa parte que é muito comum. Eu vejo muito aluno errar isso. E quando vê assim, ah, montou, faltou, não deu certo, mas montou trocado. Porque isso é danado, esses tipos de roupa com esse tipo de recorte, é danado pra gente trocar tudo, certo? Né? Ah, eu já falei que não precisa, vocês não precisam ficar vendo eu cortar, né? Então, aqui tem as 2 partes das costas. Isso aqui que é importante vocês verem. Esse, né? 1 centímetro aqui. Vou redesenhar no papel azul de novo, pra vocês verem. Por isso que eu guardo as tirinhas, ó, as tirinhas de papel. Aqui, né? Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, pra você ver como que já vai ficar aquela curva. Gente, fazer a mão é aquela coisa, né, gente? Régua é régua, né? Régua fica perfeitinho isso aqui. Aí, aqui eu vou dar, né, vou tirar assim, arredondar. Vou arredondar aqui. Vai ficar bonitinho. Não deixa bico, não, tá? Não deixa bico aqui, não. E aqui eu vou ligar, cadê a régua?
Opa, o fio. Olha como que o fio vai ficar enviesado, né? Vocês viram como que o fio vai ficar torto? Né? Mas esse daqui vai ser o fio, porque na hora que você cortar ele vai ficar assim e ele vai ficar, como que se diz, como é que eu vou falar? Ele vai ficar, dá um contorno melhor, né? Ah, tem que escrever. Agora eu vou emendar, né? Escreva sempre, ó, ombro e ombro, tá? Isso é importante você escrever ombro e ombro, porque você sabe que esse ombro tem que ser emendado com esse. Então, eu tenho que emendar assim. Por quê? Porque isso aqui é a curva, né? Não é pra baixo aqui, não, certo? Não é assim pra baixo. Você não vai... Porque lá nas costas, né? Senão vai estar errado. Ó, então, vamos lá. Isso aqui é assim, certo? Então, você põe aqui, ó. Decote. Já escreve, que esse aqui você vai prender no decote. A mesma coisa é a frente. Aqui é o decote. Porque senão, na hora que você vai fazer isso que eu vou fazer aqui, vai dar errado. Então, esse é o decote. Então, esse aqui tem que ficar pra cima, esse aqui também. Mas o ombro tem que emendar nesse. Então, eu viro assim... Entendeu por que precisa estar escrito? Aí, agora eu venho aqui, ó. E eu vou copiar. Eu vou tirar esses bicos. Eu vou fazer assim no lápis, depois eu acerto na caneta. Pra vocês verem, porque senão vai ficar tudo rabiscado igual ficou isso aqui. Eu devia ter feito no lápis. Mas eu acho que lápis também não fica visualizado, né? Sei lá. É isso. Agora aqui eu vou marcar assim o fio. Ficou assim. Não tá bonito, certo? Então, agora nós vamos fazer... Aqui eu vou tirar esse bico. Aí, eu venho aqui, ó. Eu vou tirar esse bico. Entendeu? Eu tiro os bicos. Porque se eu for, ó, olha onde tava. Tava assim, ó. Tava aqui assim, ó. Porque fica, aqui é a emenda, né? Fica os bicos. Você tira pra ficar redondinho, certinho. Pra ficar bonito, porque senão fica tudo torto. E o fio, eu vou desprezar aquele fio lá e vou seguir esse aqui, ó. Esse fio. Ou eu posso também seguir esse fio, ou eu posso cortar nesse fio aqui, ó. Ou seja, eu posso simplesmente, né, fazer isso aqui. Aqui a dobra do aqui é o tecido, eu ponho um em cima do outro, porque não tem dobra aqui, porque vocês lembram que isso aqui é centro das costas, você tem que cortar duas. Ou eu faço isso, ó, a orelha do tecido, ele tá assim, e eu sigo esse fio aqui, ó, da nuca, tá? Se eu for cortar separado, eu quiser costura no ombro, aí cada um você tem que seguir aquele fio lá, ó, o fio e o fio. Mas como você vai fazer, né, a peça, ó, perceba que ele vai ficar no viés, né? Ele vai ficar na curva, ele vai ficar curvado no tecido. Isso é muito importante. Uma coisa que você tem que escrever aqui, ó. Decote. Você vai pregar no decote, né? Ó, costurar no decote. Costurar aqui no decote, porque isso aqui vai ficar solto. Vai cortar duplo, vai fazer, né? Vai cortar essa faixa toda aqui. Vamos escrever, então, o corte, certo? O planinho de corte. Então, você vai cortar 4 vezes no tecido. Por que 4 vezes? Porque assim, ó, 1, 2 para esse e 1, 2 para o outro lado. 2 com 2, 4. Porque esse daqui é o lado direito, que vai até as costas, e tem esse lado direito até as costas. Por que 4? Porque ele é duplo, ele é, né, ele é forrado, certo? Pronto. Espero que não tenha sido confuso, né? Essas coisas, gente, as pessoas me pedem molde e acham assim que, a coisa mais fácil, mas a gente vai lá e faz isso daqui. Para eu fazer esse molde, eu tenho que fazer todo esse processo que eu acabei de fazer para vocês, numa base, e depois eu ainda tenho que escalonar, ou seja, eu tenho que ainda diagramar em 15 tamanhos que eu coloco no site. Eu coloco do 34 ao 62. Quando eu comecei o site, eu punha só em 4 tamanhos. Depois me pediram, põe no 46 também. Pus, aí põe tal. Fui aumentando. Agora a minha grade tá com 15 tamanhos, o que é muito complicado e me demanda muito tempo para colocar. Não é uma coisa assim fácil, vai fazendo e vai colocando lá, é coisa simplesinha, você faz em 1 hora. Não, isso daqui para fazer essa peça, eu vou levar, por exemplo, no mínimo para fazer tudo isso daqui, essa diagramação, depois diagramação, às vezes 1 semana fazendo isso daqui, para ficar com tudo. Por isso que tem determinadas peças que eu nem coloco no site, embora tenha esse modelo aqui no site, mas não com esse aqui fechadinho aqui. Tem aquele que isso daqui vem até aqui, vem até esse lado aqui. Eu não vou desenhar, porque eu tenho dó de desenhar, mas vou, né? Que vem até aqui assim, ó. Que tem um transpasse, né? Isso tem 2 modelos com esse modelo aqui com transpasse, tá? Então, meninas, é isso. Agora vamos colar no nosso caderno.
Então, meninos e meninas, terminamos a aula. Agora eu colei aqui no caderno, até colei aqui, ó. Desse lado eu colei o croquis, né, dos anos 40, o vestido que eu desenhei em cima para tirar os modelos, né? Coloquei aquele azulzinho que é igual aqui, pequenininho de referência, né? E fiz aqui passei para cá, né? Eu ia só colar aqui em cima, mas eu achei que assim, vou colar aqui, vai ficar tudo bagunçado, vou redesenhar, né, para ficar bonitinho. Então, aqui, por exemplo, né, todo o processo que a gente fez. Então, transferência de pence de busto para o ombro, né, foi transferido, desenhou o decote, né, desenhou aqui com auxílio da manga. Eu até esqueci de escrever aqui, né, aqui, ó, tá até aqui escrito manga, e essa linha aqui eu vou até pôr assim, em vermelho, que é para eu saber que aqui eu usei a manga como referência, né? Porque senão você esquece e você não sabe por que ela desceu aquilo ali, como é que desceu, quanto que inclinou, né? E você sabe que você tem que inclinar na manga. Esse tipo de roupa, gente, então deixa eu colocar aqui, aqui também faltou colocar, ó, que eu desci 4 centímetros, vai ser 4 a 5, né, gente? Pode ser mais, depende de onde você quer. Aqui de 6 a 10, tá? Você pode pôr a largura daqui, pode até mais, tem manga... Perdão, gente. Decote moldura, né? É o gola moldura, digamos assim, que isso daqui é bem maior, que vem até aqui no braço, que cobre o braço, né? Que forma. Esse daqui das costas, no desenho eu fiz ele reto, mas aqui, ó, na hora que eu ensinei pra vocês, mas eu falei que poderia abaixar isso aqui, né? Pode abaixar isso aqui, ó, para fazer ele mais baixo. Eu posso trazer isso aqui para aqui embaixo, né, que já vi vestido, que essa gola aqui vem aqui embaixo, só que aí, gente, para vir aqui embaixo, esse acabamento nas costas, para ficar umas costas bem abertas, tem que pôr tule ilusion para ligar, porque senão isso aqui vai cair. Aliás, esse tipo de ombro tem que estar justinho com o braço. Então, antes de você finalizar, de você cortar tudo, né? Faz isso daqui no papel, pode até fazer o corpo no tecido, já faz o corpo no tecido, mas isso daqui no papel. Coloca, emenda tudo, todo ele, faz ele duplo, tudo bonitinho, emenda aqui, tudo certinho. Experimenta na pessoa, pega essa tira do papel, coloca pra ver se tá justinho com o braço, porque tem que estar, olha, não sei se dá pra vocês verem, ó, justinho no braço, justinho no braço. Por quê? Porque senão isso aqui fica caindo, é feio. É esse negócio aqui, caindo, perde o sentido. Então, é um tipo de acabamento que tem que ser muito bem colocado. Muitas confecções de roupa de noiva, eu já vi colocar, já vi que colocam assim, por dentro aqui dessa faixa, ou seja, atrás dela, coloca uma fita de silicone termocolante, que cola no corpo. Aí aquilo ali cola ali no braço e fica preso no lugar, porque geralmente o vestido de noiva é só lá naquela ocasião, né? Então vai com aquilo ali colado praticamente no braço para não ficar desbeiçando. Então isso aqui tem que estar perfeitamente ajustado. Por isso que é necessário esses ajustes, esse ajuste aqui, eu até esqueci de colocar aqui. Você vai pôr, né, 1 centímetro ou mais, aqui 1,5 ou mais, pode ser necessário mais. Que aqui você tá ajustando não só o decote, esse corpinho aqui, ó, para ficar delinear o busto, como você tá ajustando essa faixa. Então, esses ajustes, os ajustes da cava é importante. Uma coisa que eu esqueci de falar, olha, então tá tudo aqui, desenha, escreva tudo que foi feito, tá? Até vou ver aqui deu tal. Aqui, lembra da aula passada? Eu esqueci uma coisa muito importante aqui, eu vou explicar hoje. Espero que quem tenha assistido aquela assista essa aula de hoje também para aprender, para lembrar. Então, olha, nós fizemos o bojo, tá tudo aqui bonitinho, certo? Faltou o quê? Ajustar a cava. Eu esqueci de falar. Então, na metade aqui da cava, você pega e você vai eliminar isso daqui, depois você vai recortar e colar, né? Você elimina 1 a 1,5. A mesma coisa até pro biquíni. Você pega aqui no meio aqui, ó. Até isso aqui precisa. É importante esse ajuste, sabe? Para não ficar aquela coisa desbeiçando, aparecendo gordinho do busto. Então, aqui, ó, no meio da cava, você vai tirar isso aqui e vai ajustar isso aqui. Eu esqueci, meus amores, de explicar para vocês. Vocês me perdoem. Mas a veinha aqui, tá, né? Aqui. Mais ou menos aqui, né? No meio. E você vai eliminar aqui, que eu esqueci. Eu vou até escrever aqui, ó. Isso aqui é da aula passada, tá? Ajuste de cava. Eu pôr no 1 centímetro, mas pode ser até 1,5 se a pessoa tiver muito busto, tá? Ou às vezes até mais. Cava.
de 1 centímetro. Então, você vai ter que colocar em tudo, tá? Eu vou pôr aqui em tudo. Pra ser eliminado isso daqui, pra ficar bonitinho no corpo também, que eu esqueci de dizer, vocês me perdoem que eu esqueci. Foi até uma aluna que lembrou se não precisava de ajuste de cava, né? E aí, assim, gente, eu fiquei devendo isso. Isso aqui é da aula passada, no vídeo anterior a esse, tá? Então, estamos aqui, né? O nosso caderninho tá ficando cada vez mais bonito, né? Ó, mais bonitinho. Tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.